Agora sim, feitos da justiça divina, a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Salmo 71, versículo 15. É necessário aprender mais da justiça de Deus, do que ela já fez por nós e do que ainda hoje pode fazer em nosso benefício. É na aplicação da justiça divina, a nossa determinação, que o Senhor entra em ação, para que todos os nossos pedidos sejam atendidos. A verdade é que o Onipotente tem prazer em responder quando, com base no poderoso nome de Jesus, agimos sobre a palavra. O que é praticar a justiça? Se você procurar no dicionário, principalmente chamado dicionário jurídico, a palavra justiça, aí você vai encontrar definição de Justiniano e outros mais, dar ao outro o que é direito, cada um tem que ter o que é direito seu. No caso bíblico, nós temos aquilo que a Bíblia diz que é nosso, que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Quando o salmista profetizou, ele disse, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa o quê? Todas as suas iniquidades. Então você errou, não devia ter errado, mas você lá vai e clama a justiça divina. Deus, eu peço perdão, Senhor. Meu Deus, o que eu fiz foi grave, o que eu fiz foi errado, mas o Senhor perdoa todas as iniquidades. Perdoa, Senhor. E a Bíblia diz, e sara todas as suas enfermidades. Não tem esse negócio não, que isso aí Deus não cura. Não, isso aí não é especialidade de Deus. Ele é especialista em todas as áreas. Então você tem que reivindicar o que é direito seu. Aquilo que Jesus conquistou para você lá na cruz, a autoridade que ele lhe deu, porque a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele deu dons aos homens, e ele disse, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e portanto, quer dizer, delegou esse poder para a igreja. Quando a igreja age em nome dele, ela tem esse poder, ela tem essa habilidade, essa capacidade. Então, quando você fala em nome de Jesus contra o mal, você está falando de uma coisa que é competência sua. Em meu nome expulsarão demônio, os sinais seguirão os que crerem. Quem é que tem direito de expulsar demônio? Quem crê. Não é o pregador, não é o obreiro da igreja, é todo aquele que crê. Às vezes o pregador não crê. O missionário que conta uma história, muitos anos lá no Rio de Janeiro, quando a feitiçaria estava mais no auge lá fora, numa certa igreja, um pastor, o pessoal fez um despacho de feitiçaria, aquele negócio com sangue, né, com animal morto, na porta da igreja desse pastor. E enquanto o pessoal da limpeza urbana não tirou, ele andava por trás da igreja. É que pode um negócio desse? Se ele é o pregador, coitado das ovelhas, né? Então, não tem isso. A autoridade foi dada para todo aquele que crê. Então é um direito seu. Bem, as bênçãos alcançadas por nós devem ser relatadas. Isso é válido tanto para as que obtivemos em decorrência da nossa conversão, como para as que conseguimos ao aplicarmos a justiça divina. Ou seja, o nosso novo nascimento, a nossa nova vida deve ser testemunhada. Isso não é com aquela pregação tradicional, não, é só com o modo de viver, irmão. As pessoas notam que você é uma nova criatura. Um pregador conta no seu livro que um cidadão tinha se convertido, ele tinha vivido uma vida muito devassa, muito prostituta no mundo, e ele se converteu a Cristo. E um dia, andando pelo centro da cidade, ele encontrou uma senhora do passado, que era daquela vida, né? E a senhora não sabia da conversão dele. E aquela senhora foi cheia de intimidade pro lado dele, e ele recuou e disse, não, calma, você está confundindo. Ele disse, não, o que foi? Você não é o fulano de tal? Não, essa pessoa morreu. Não é que morreu? Não é você? Não, deixa eu explicar. Eu não sou mais eu. Eu agora sou uma nova criatura. Você para de palhaçada, você está doido, está ficando maluco? Não, deixa eu explicar. A Bíblia diz, você virou crente, que quem está em Cristo é nova criatura, e testemunhou para ela. É bonito isso aí. Quer dizer, a pessoa dá o testemunho de que ela agora é uma nova criatura, está morta para o pecado. Mas não é só isso, o temperamento, o caráter da pessoa, ela muda. É que eu tenho dito, é impossível que uma pessoa que tenha nascido de novo viva na prática do pecado. Pecar é uma coisa, mas viver no pecado, e se alguém falar, mas você não fez, realmente, olha, misericórdia, eu já falei com Deus, mas ele não consegue viver. Não adianta, ele não consegue, se ele nasceu de novo, porque a natureza dele foi recriada em Cristo. No próprio Espírito de Deus. É impossível que uma pessoa, por exemplo, desculpe, mas eu vou falar, que ele toque numa mulher que não é dele. Se ele tocar, Jesus, misericórdia, o que eu faço? Ele não consegue. Ele mesmo vai procurar e vai ser. Ele não consegue viver na prática do pecado, ou vice-versa. Isso quando a pessoa nasceu de novo.
porque senão ele até acha que se deu bem, ou ela acha que se deu bem, que ninguém descobriu, que ele está escondido. Não, não, ainda que ninguém tenha descoberto, aquilo pesa sobre ele. É o que o salmista diz: tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Não é colocando doença, não, é colocando enfermidade, é o peso que ele sente da condenação. Quer dizer, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado, porque ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Verdade. Pessoa errou, não deveria ter errado, mas enquanto ela não confessa, ela sente o peso sobre ela, até ela confessar. Agora, se a pessoa não nasceu de novo, ela até ela diz assim: me dei bem, ninguém descobriu. Se deu bem, não, se deu mal, está caminhando para o inferno, irmão. É verdade, a pessoa tem que abrir os olhos. É impossível, impossível. Eu fico olhando quando descubro, às vezes, a gente fica num caso que é 3, 4 anos depois, 5 anos, 10 anos depois, a pessoa confessa o pecado. Esse amigo, não dá para entender. Se você tivesse morrido nesse tempo. Ah, não, mas eu já falei com Deus. Não. Filho pródigo, eu pequei contra os céus, pequei perante ti. Pequei contra você. Não adianta. Se eu mentir para você, enquanto eu não pedir perdão para você, eu não posso me sentir bem. Enquanto eu não tiver um encontro, falar assim: amigo, você me perdoa. Agora, cara, não ser uma pessoa que você não dá para ver mais, aí você fala: Deus, não, eu não falei para cá, misericórdia, Deus. Mas, amigo, coloque isso. Então a pessoa, ela anuncia pela vida dela que ela é nova criatura. Ela não vive na prática do pecado, ela não deve pecar. Não peca, não peca, não peca. Se errar, você... mas só... Não, isso não é de Deus, está amarrado. O próprio Espírito Santo é como deu um sinal de alerta para ela. É como um alarme foi soado ali: opa, está passando a barreira, está passando, ultrapassando, não vá. O Espírito Santo convence a pessoa de Jesus: misericórdia. Você tem que ver como é que você está. E aí eu anuncio também a cura divina, aquilo que eu tenho dito: poxa, se eu sou salvo, eu tenho que anunciar. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho salvação, eu dou salvação. Se eu creio no Cristo que cura, já tive experiências de cura na minha vida, eu vou dar essa experiência para outros. A pessoa está doente, esse amigo, Jesus sara todas as enfermidades. Por quê? Porque comigo é assim: eu tinha isso, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e aconteceu na minha vida. É muito bom ser propagandista no bom sentido do reino dos céus. Bem, na salvação estão em... fala do Pai atendeu o seu clamor. Deixa eu pular aqui. Não importa se a sua bênção foi operada direto ou indiretamente. Sim, com a ajuda médica, pois o fundamental é falar que o Pai atendeu o seu clamor. Verdade. Olha, eu estava, Deus me deu até um bom médico e tudo. Sempre atende o clamor. E diz: um relato fiel produzirá nas pessoas o desejo de conhecer o Senhor. Na salvação estão incluídos o perdão dos pecados e a cura das doenças físicas, mentais e espirituais. Na morte de Jesus, ao levar sobre si os nossos pecados e as nossas dores e enfermidades, ele nos substituiu. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados e pelo seu sangue perdoados. Ele nos libertou dos males que atacam a humanidade. Quando alguns deles vier atingi-lo, recuse-os imediatamente. Em mim não, diabo. Eu sou nova criatura, eu sou morto por pecado. Quer dizer, vem aquele desejo, vem aquele pensamento, mas na mesma hora você reage: está amaldiçoado esse pensamento, porque eu sou morto para o pecado. Os sintomas apareceram, está amaldiçoado esse sintoma, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Ainda que o médico tenha diagnosticado, e o doutor não é doido, o doutor está certo no entendimento dele, mas você ora em nome de Jesus. Isso não é para você agora ser rebelde, o doutor fala: então você vai tomar esse remédio. Não, eu não preciso. Não, tá bom, o doutor está mandando, você está precisando. A Bíblia diz que os doentes precisam de médicos. Aí você vai, mas vai protestando diante de Deus. Deus, eu não aceito. E o próprio doutor vai verificar que aquele remédio já não precisa ser dado para você, porque ele está produzindo um outro efeito. Então não tenha medo de assumir a sua posição em Cristo, de determinar em nome de Jesus sua cura como a sua libertação. É bom viver abençoado. Os feitos de Deus, tanto os milagres como as revelações da sua palavra, são bastante importantes para quem não tem conhecimento do que pode receber do Altíssimo. A fé que há no coração de muitas pessoas ainda não está ativada pelo verbo vivo, que é a palavra. Contudo, um relato do que o Senhor fez em favor de alguém pode servir como um abrir de olhos. E mesmo que a palavra seja dada indiretamente, eles podem receber a fé real, ao qual os fará livres. Lembra da mulher hemorrágica? É ouvindo falar de Jesus, quer dizer, não foi uma mensagem direta: olha, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si, ele está passando por aí agora. Não, não. Ela fala, pessoal, alguém tem falado: ó, se não
ouviu falar de Jesus, as pessoas estão tocando nele, estão sendo curadas. Quer dizer, na hora que ela recebeu aquilo, daquela forma indireta, nasceu nela uma convicção, uma certeza. E ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E ela foi por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, e na mesma hora sentiu a sua cura. Que bonito. Isso acontece conosco também. Então nós damos um testemunho para uma pessoa, falamos, nasce na pessoa uma convicção, nasce na pessoa uma certeza. Por isso que nós não podemos nos calar. Paulo disse a Timóteo, pregue em todo o tempo, quer dizer, direto ou indiretamente. Voltando, diz, conhecemos somente um pouco do que Deus opera no mundo. Sem dúvida, ele nos ajuda em tudo. As tentações desviadas de nós, os acidentes evitados e outros livramentos operados por ele na terra, cujo número é exato jamais saberemos, servem como prova do amor divino. Se o Altíssimo não revelasse as suas obras, a maioria delas passaria despercebida. Nós temos que só tomar um cuidado, irmão, para não entrar no fanatismo. Ontem uma pessoa perguntou ao missionário, se quebrar alguma coisa na minha casa, é errado eu orar para Jesus consertar aquilo ali? Ele disse, irmão, sim ou não? Você tem que entender, calma aí. Agora não vai fazer de Jesus seu pedreiro, né? O seu marceneiro, o seu eletricista. Não, num caso, às vezes, numa necessidade, Deus pode. Agora não vai chegar assim, queimou a luz, em nome de Jesus, volta. Peraí. Ele agora virou mágico, né? É o eletricista. Aí o missionário brincou, o eletricista precisa de dinheiro para sobreviver. Ele tem família, o eletricista. O pedreiro tem eletricista, tem família. O doutor tem família. O médico tem família. Você não é errado você consultar um médico. Não é errado. Então, cuidado para você não levar para o outro lado e tratar o Senhor como o gênio da lâmpada. Quando você precisa de uma coisa, ele vem lá, fala, meu amor, o que você quer que eu faça? Estou com dor de cabeça, me cura. Não, cuidado, você pode usar o nome de Jesus, sim, a de cura, de libertação sempre, mas cuidado para não levar para outro campo, porque de vez em quando você ouve um testemunho que ele fez. Eu conto de uma senhorinha, que ela, coitadinha, ela estava com um entupimento dentro de casa, uma casa cheia lá, e ela disse, aí o moço deu o diagnóstico para ela, tem que quebrar tudo, não adianta não. E ela disse, Jesus está sem dinheiro, sem condições, e aquele trabalho todo. Eu lembrei do óleo que tinha dado lá da igreja. Falei, Jesus, misericórdia. Chegou lá, jogou o óleo e disse assim, sai daí em nome de Jesus. Quando ela jogou o óleo, fez, desceu tudo. Agora vai você toda vez querer fazer. Foi um ato de fé. É como o caso de Jesus, pegou os pães e os peixes e multiplicou. Agora você não vai trabalhar mais, não, o pãozinho que eu tenho, ele vai sempre multiplicar. Vai nessa, vai morrer de fome aí. Vai ficar, ou então o pão vai ficar duro e não vai dar certo. Tem que tomar cuidado, mas ele que opera milagres, ele opera. Agora, questão de cura divina, você pode sempre invocando o poder dele, santidade, é importante. Bem, João escreveu que, está certo. Conhecemos somente um pouco do que Deus opera no mundo, sem dúvida ele nos ajuda em tudo, as tentações desviadas de nós, os acidentes evitados e outros livramentos operados por ele na terra, cujo número exato jamais saberemos, servem como prova do amor divino. Se o Altíssimo não revelasse as suas obras, a maioria delas passaria despercebida. João escreveu que, se tudo que Jesus fez fosse registrado, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. João capítulo 21, versículo 25. Desde o primeiro momento em que ele disse, haja luz, jamais parou de trabalhar. Cada cor, aroma e beleza das flores, bem como os pássaros e as demais vidas existentes sobre a terra, tanto as visíveis a olho nu como as que são conhecidas somente através de microscópios, tudo isso é obra do Criador. Sem dúvida, os que aprendem sobre os fatos da justiça divina e servem a Deus haverão de provar que a sua fé cresce toda vez que vencem as batalhas. Essas pessoas são curadas e libertas sempre. Aqueles que vivem da fé são reconhecidos em todas as partes pela firmeza demonstrada em termos de provação e infortúnio. Em Cristo deixa essa mensagem missionária. É verdade, nós aparecemos muito mais na hora das adversidades, quando não nos abalamos, não entramos em pânico, não abaixamos a cabeça, não perdemos a paz. Não, Deus está comigo. Amigo, eu soube do que está acontecendo contigo, eu soube o que está acontecendo com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, mas você está tão bem. Eu estou confiante, realmente está acontecendo isso, surgiu isso, mas o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para
para mudar essa história. Amém? E Ele quer operar na sua vida. Fique de pé, por favor, que eu quero fazer uma oração.